E aí pessoal, sou o Felipe Moura e vamos começar aqui um novo episódio da série Artigos da Comunidade da Brasil JS, onde vocês acompanham aqui as novidades da semana da comunidade brasileira e do mundo sobre desenvolvimento web. E eu sou o Jadson Gomes e a gente traz aqui algumas novidades relacionadas ao Vue.js, em como criar e gerenciar projetos usando o Vue UI e também algumas funcionalidades do JavaScript moderno, então nos acompanha aqui. E a gente começa a semana aqui com um artigo muito interessante que fala sobre como tu pode gerenciar teus projetos utilizando o Vue.js, em especial Vue UI e também o Vue que tu pode usar com a CLI, né, as ferramentas de terminal dele, como é que tu pode fazer para trabalhar com múltiplos projetos e interagir assim com as suas interfaces, seus componentes. É bem interessante. É muito legal porque toda a ferramenta que eles criaram ali nos ajudam, né? Às vezes a gente faz tudo via linha de comando, mas essa ferramenta que eles criaram é bem útil, assim, a gente consegue ter uma visualização inclusive das dependências, né? Plugins que a gente usa em projetos Vue, criar projetos e gerenciar e importar, inclusive, projetos que já tem. Então, é uma solução bem legal, assim, que eu não sei se tem na concorrência aí no mundo React e Angular. E, pô, o pessoal de Vue lá tá de parabéns, que é muito legal a ferramenta mesmo. É interessante ver que eles estão investindo em melhorar o ecossistema da ferramenta, né? E o Marco Bruno, lá do Collab Code, né, que é um canal e um Medium muito legal, fica a dica aí para vocês conhecerem, indicou aqui pra gente um artigo que ele fez, que é um compilado, né, falando sobre as funcionalidades do JavaScript moderno. Então ele criou um post lá no Medium, onde ele já deixou listado tudo que ele vai fazer e o que ele já fez, e tem conteúdo em vídeo e em artigo. Então é muito legal para quem quer aprender, né, das funcionalidades do JavaScript moderno, que são muitas, né. Fica aí um bom índice para começar a estudar. Inclusive ele conta, né, nesse post aqui a história de por que ele começou a fazer isso, porque ele começou a aprender React e ele viu que faltava um conhecimento dele da parte do JavaScript. Então ele começou a estudar e começou a contribuir com a comunidade, então com essa lista aí de vídeos e artigo muito rico, então vale a pena dar uma conferida. E o Caio Ribeiro aqui escreveu e indicou um artigo muito legal sobre functions no JavaScript. Então isso aqui é muito interessante. Eu mesmo já escrevi algumas vezes alguns artigos sobre essa linha e muitas vezes o pessoal acaba usando muito de funções no dia a dia assim, e não entende exatamente o que está acontecendo ali por trás daquela função, o jeito que o navegador, que é a engine, vai interpretar, né? Tanto a forma como tu cria a função, como a forma como tu chama aquela função. Então tem mais um artigo aqui para agregar conhecimento nessa linha. É muito interessante e vale muito a pena ver, em especial se tu está começando na área. E funções JavaScript, né, evoluiu muito, né, desde o ES6, né, que introduziu Arrow Functions. Então é bem importante estudar Arrow Functions e entender qual a diferença, né, e esse mundo de novos frameworks aí que acabam compilando e tendo uma sintaxe diferente, muita gente acaba fazendo do jeito que está no exemplo e não entende o porquê que tem uma Arrow Function aqui de um lado. Então é sempre bom parar, né, e esse artigo justamente fala bastante sobre isso, né, sobre quando usar Arrow Function, quando não usar, quando tem que usar uma função tradicional. Então é sempre bom estudar esse conteúdo. E o João Cunha indicou aqui uma listagem muito legal que ele fez, que são 35 dicas rápidas de web performance. Então esse é um assunto que a gente precisa estar sempre olhando, né? Eu mesmo entrei nessa listagem, algumas coisas eu já não sabia, mesmo já tendo estudado ao longo dos anos bastante sobre performance. E ele até conta que ele chegou nessa listagem porque ele estava participando de uma brincadeira no Twitter ali, né? Onde se postava uma dica, né, de performance, e ele acabou fazendo várias dicas e o pessoal interagiu bastante e ele resolveu compilar em forma de artigo. Então entrem ali, deem uma acompanhada nas dicas, com certeza vai ter alguma coisa que vocês vão implementar aí no site ou aplicação de vocês. E essa semana o Christian Heyman, que inclusive já palestrou na Brasil JS também, escreveu um artigo muito legal aqui sobre a complexidade, né, como a web está complicada ultimamente. E esse artigo fala um pouco sobre a história da web, sobre como a web começou de uma maneira e acabou evoluindo e como nós conseguimos fazer ela se construir de forma que ela fosse aberta, gratuita e que integrasse todas as pessoas, né, com diversidade, com acessibilidade para todo mundo poder criar e escrever seus conteúdos. Mas no final das contas, como que por anos muitas empresas trabalhando duro para descobrir maneiras de tirar dinheiro de uma coisa que é aberta e gratuita, acabaram poluindo, né? Acabaram desviando esse caminho e acabaram tornando a web uma coisa muito mais complicada, muito mais complexa de se compreender, inclusive de tentar arrumar agora a casa, né? E um contraponto interessante que o Christian Heyman traz é justamente que hoje essas ferramentas, essas grandes empresas criaram soluções onde é muito fácil para qualquer pessoa, né, conseguir criar um conteúdo. É claro que existe uma monetização em cima disso, né?
E mais para os usuários finais, usuários da internet, é muito mais fácil usar um post no Facebook ou usar alguma outra rede social do que criar o seu próprio blog. Ele inclusive defende que ele mantém o próprio blog dele, mas ele traz toda uma análise de como é complicado manter um site pessoal, né, criando conteúdo. A gente também passa por isso na BrasilJS, né? E claro, existe toda uma responsabilidade, né? Tu é dono do teu conteúdo, dono da plataforma, então ele traz essa análise, né, que é bom a gente ver e pensar daqui para frente como que a gente vai evoluir isso, né? E temos uma ferramenta muito interessante essa semana aqui, que é o Lipsurf. É basicamente uma extensão para o Google Chrome, né? Infelizmente é só para o Google Chrome, onde a gente pode controlar o navegador com comandos de voz. Então a gente consegue ver algumas aplicações, né, em momentos em que a gente não pode usar as mãos ou pessoas que não conseguem usar as mãos por algum motivo. Então a gente tem esses comandos de voz expostos e a gente consegue navegar para alguns lugares, né, fazer uma navegação dentro da página, fazer cliques dentro de links dentro da página. Então existe ali, ele até comenta, né, que claro, é só um experimento, mas que ele pode ir para caminhos aí muito interessantes. E também é muito relevante comentar que isso aí tem tudo a ver com acessibilidade. Então a página precisa ser acessível, né? Então quando o usuário fala, por exemplo, clique no terceiro link, a tua página tem que ter ali todo um markup, né? Toda a preparação para que a gente possa navegar de forma acessível dentro dessa página. Então é mais uma maneira da gente, além de testar essa página estar acessível, também viabilizar, né, para os usuários uma outra opção. E não deixa de dar o teu like aqui no vídeo e se inscrever no canal, caso não esteja inscrito, e também daí clicar o sininho para poder receber as notificações quando sai vídeo novo aqui. E siga a BrasilJS lá nas redes sociais, né? Twitter, Facebook, Instagram, e também não te esquece que a gente tem uma nova loja no ar aí com vários produtos interessantes. Vamos para a parte mais humorística aqui da semana, que é onde a gente tenta ser um pouco mais engraçado, né? E é a parte da tirinha da semana. A gente trouxe uma tirinha aqui do Comet Strip, que é uma tirinha bem engraçada, onde tem dois desenvolvedores ali conversando e um deles reclama assim, eu tô cansado de ser micromanaged, né? Ser gerenciado, porque acabam controlando o tempo inteiro tudo que eu tenho que fazer, parece que eu não sei fazer, eu não sei tomar decisões, parece que eu não sei o que eu estou fazendo, eles agem como se eu não soubesse o que eu tenho para fazer mais para frente, né? E o outro cara diz, pois é, você de repente você tem razão, né? É verdade. Daí troca a cena, num outro momento ali tá ele programando, ele pergunta pro o que parece ser o líder técnico dele ali, né? Ei, você não me falou o nome daquela variável que eu tenho que criar entre data 1 e data 3. Ou seja, nem o nome da variável ele não está tomando decisão, né? Realmente, às vezes acontece isso, mas também acontece mesmo, às vezes tem um gerente que quer controlar tudo, né? Tem que saber manter um equilíbrio aí. E com essa bela tirinha chegamos então ao final de mais uma edição da série Artigos da Comunidade. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado aos 14 colaboradores, né? Continuem contribuindo ali, enviando seus comentários nas issues do nosso GitHub e nos vemos na semana que vem. Até a próxima.